Já sentiste que por mais cursos, por mais certificados, por mais competências que tu tenhas, as oportunidades continuam a passar-te ao lado? Então este vídeo é para ti. Porque a verdade é esta. A empregabilidade não depende apenas daquilo que tu sabes ou daquilo que tu consegues fazer. Depende, em grande medida, da forma como o mercado te lê, ou seja, da forma como o mercado interpreta o valor que tu podes dar, ou seja, do posicionamento. O problema é que a maioria das pessoas pensa que por acumular competências, por acumular cursos, que isso vai ser a garantia para as portas se abrirem, para as oportunidades surgirem. Mas a verdade é que não é bem assim. Portanto, neste vídeo, o que é que vamos falar? Vou-te mostrar como é que formações ou o porquê das formações e das competências não serem apenas uma garantia e de que forma é que o posicionamento que tu tens no mercado, os sinais que tu dás ao mercado vão ser essenciais para tu abrir aqui as portas da tua empregabilidade. Rapidamente, antes de entrarmos no vídeo, o meu nome é Daniel Almeida, trabalho na área de recursos humanos, mas tenho aqui um bichinho, digamos assim, pela empregabilidade. Sou mestre em recursos humanos e a minha tese de mestrado foi precisamente estudar a empregabilidade e o personal branding. E desde 2018 que tenho aqui este projeto para simplificar a procura de emprego, como através precisamente da literacia para a empregabilidade, e estas sequências de vídeos entram precisamente nesse meu projeto. Então, vamos àquilo que interessa, vamos aqui ao vídeo. O que é que vamos falar? Primeiro, vou-te explicar porque é que as competências não garantem empregabilidade, ok? Que há algo mais, e esse algo mais, o que é? É o posicionamento. Depois vou-te explicar de forma muito simples o que é isto do posicionamento. Vamos abordar aqui alguns erros, ou os erros mais comuns que as pessoas procuram emprego, ou as pessoas a gerir a sua carreira cometem no posicionamento, e depois vamos falar aqui de forma muito prática como é que tu podes trabalhar o teu posicionamento um bocadinho todos os dias. Se não viste os vídeos anteriores, eu tenho aqui esta ótica de trabalhar a empregabilidade, deve ser trabalhar todos os dias um bocadinho, e aqui trabalhar o posicionamento, as dicas que eu te vou dar para colocar em prática é precisamente nesse caminho. Começando aqui então, porque é que as competências já não garantem empregabilidade? Primeiro, porque o mercado não avalia pessoas de forma isolada. Ou seja, avalia sempre cada candidatura, cada pessoa, cada candidato de forma comparativa. Ou seja, o mercado não vai, o recrutador recebe um currículo, não vai analisar o currículo daquela pessoa por si só. Ou seja, vai sempre analisar aquele currículo em comparação com outro currículo. Porquê? Primeiro, porque há um grande volume de candidaturas, depois porque há vagas limitadas, digamos assim, para as entrevistas. Não podemos chamar toda a gente para as entrevistas. Então tem aqui um filtro. E a triagem nunca funciona de forma perfeita, ou seja, a triagem funciona sempre de uma forma imperfeita, por exclusão de partes. Primeiro, porque a comparação nunca é individual, mas sempre relacional. É o currículo do António em comparação com o da Ana, o da Ana em relação ao da Maria, o da Maria em comparação com o do André, e depois o do André, o da Maria e da Ana em comparação com o do António. Porque também depende sempre da base de currículos que podemos ter. Ou seja, se temos uma base de currículos ou de candidaturas muito alinhada com a vaga, esta comparação será mais rigorosa. Porque se temos vários perfis, vários candidatos que fazem match com a vaga, então vamos ter que procurar aqui mais detalhes. Contudo, se a quantidade de candidaturas, as características das candidaturas que tivermos, estiverem menos alinhadas com a vaga, obviamente a comparação também vai ter que descer um bocadinho. Ou seja, vamos procurar outras coisas. Ou seja, percebe? Ou seja, nunca é uma triagem individual, será sempre em relação a alguém. Depois, porque é que também as competências por si só não garantem a empregabilidade? Porque competências sem contexto são irrelevantes. O que é que isso significa? Ter determinada competência não garante que na minha empresa essa competência vai precisamente ter o contributo. Vamos passar num exemplo muito simples. Duas funções, ou seja, a mesma função, por exemplo, vamos pôr aqui gestor de tesouraria, a função de gestão de tesouraria, é muito diferente consoante a empresa onde ela é feita. Por exemplo, uma gestão de tesouraria numa pequena empresa vai ter determinadas características ou vai requerer determinadas competências. Gestão de tesouraria numa multinacional vai requerer outro tipo de competências. Rapidamente, numa PME, se calhar vai ser muito mais necessário competências do ponto de vista pessoais, soft skills, muito mais lidar com a resiliência de ter, se calhar, uma tesouraria mais apertada, ter menos liquidez, gerir aqui os vários fornecedores a ligar, mas também ter aqui este trabalho de, junto dos clientes, procurar que eles paguem, ou seja, aqui uma componente pessoal muito mais relevante, enquanto se calhar numa multinacional
Há um set de competências, um conjunto de competências mais técnicas que vão ser elaboradas. Por exemplo, competências mais ao nível de elaborar rácios, de elaborar previsões de recebimento, previsões de pagamento, e há menos, se calhar, um contexto relacional. No multinacional, dificilmente, se calhar, quem faz tesouraria vai estar a ligar cliente a cliente, dificilmente vai ter aqui grandes contactos de fornecedores, só os mais importantes. Ou seja, há aqui diferentes características, diferentes competências que dependem muito do seu contexto. Portanto, ter uma competência, por exemplo, num currículo, a dizer gestão de tesouraria, vai ter aqui necessariamente que ter um contexto para realmente ter valor, porque sem esse contexto diz muito pouco, ou seja, é um bocadinho invisível. Todos nós conhecemos, ou vemos no nosso dia-a-dia, pessoas com CVs muito parecidos a nível técnico, por exemplo, fizeram a mesma formação, tiveram até as mesmas experiências ou experiências em empresas muito semelhantes, do mesmo ramo ou da mesma dimensão, contudo, essas pessoas têm resultados muito diferentes. Quem é mais jovem certamente conhece pessoas que, duas pessoas que acabaram o mesmo curso e uma conseguiu logo arranjar estágio e a outra não conseguiu. Quem já trabalha há mais tempo certamente conhece alguém, ou até já lhe aconteceu, ter um percurso mais ou menos semelhante com algum amigo, com um conhecido, e depois aqui os resultados nas candidaturas são muito diferentes, precisamente por causa disto. Porque apenas competências não garantem empregabilidade. E há aqui então o tal item adicional, que é o posicionamento. E o que é isto do posicionamento? De uma forma muito simplista, porque o que interessa aqui é perceber o racional por trás, posicionamento é a forma como o mercado interpreta o valor daquele candidato, ou neste caso, a forma como o mercado interpreta o teu valor num determinado contexto específico. Ou seja, posicionamento não é autopromoção, não é storytelling vazio, não é marca pessoal superficial, não. Estamos a falar de componentes mais internas. Aliás, e foi uma das partes que eu estudei na minha tese, uma das grandes críticas que se fazem ao personal branding é precisamente isso. Ou seja, que na maior parte das pessoas foca o seu branding em questões superficiais que depois não têm reflexo na sua forma de estar, na sua forma de trabalhar. Ou seja, queriam aqui o tal storytelling vazio, ou seja, esta autopromoção desfasada da realidade. Isto é uma das grandes críticas que se faz ao personal branding. Por isso é que no meu estudo estudei o personal branding aliado àquilo que se chama empregabilidade exposicional. São aqui características da pessoa que permitem trabalhar a empregabilidade. E vi que havia relação entre os dois, mas isto pode ficar para outro vídeo. Portanto, posicionamento é a forma como o mercado interpreta o teu valor, mas esse valor está sempre dentro de um contexto específico, dentro de um contexto muito bem definido. Por exemplo, é a forma como o mercado interpreta o teu valor quando te vais candidatar à vaga X. É a forma como o mercado interpreta o teu valor quando te candidatas à vaga Y. Ou então é também o valor que o mercado interpreta que tu tens quando simplesmente não te estás a candidatar, mas estás a construir a tua carreira. E que componentes é que compõem o posicionamento? O posicionamento ele é sempre relacional e não apenas individual. Como vimos lá atrás, as candidaturas, a triagem, nunca é feita apenas individualmente, é feita numa ótica de relação. E no posicionamento acontece a mesma coisa. E são 4 características ou 4 componentes do posicionamento. Eu tenho aqui só a listinha para não me esquecer de nenhuma e para o vídeo ter aqui a fluência. Então, primeiro, contexto. Este é o primeiro componente. O que é que isto é? O que é o contexto? É onde competes, ou seja, onde é que eu vou ser comparado. Lembra, vamos sempre fazer este exercício, como o posicionamento não é algo individual, é relacional, vamos sempre fazer este raciocínio. Portanto, a primeira componente é contexto. Onde é que tu competes? Ou seja, onde é que você é comparado? O segundo é a comparação, ou seja, com quem competes. Antes era onde, agora é com quem você é comparado. Depois temos os sinais. O que é visível? Ou seja, o teu posicionamento vai ter um onde, ou seja, onde eu vou ser comparado, vai ter um quem, com quem eu vou ser comparado, mas também vai haver aqui uma componente visível que é o que é que vai ser comparado. Só pode ser comparado aquilo que é visível. As empresas não têm uma bola de cristal para adivinhar as tuas características, não. Elas vão avaliar, vão comparar as tuas características que estão visíveis, aquelas que tu transmites para o mercado. E por fim, há uma narrativa, que é como é que eu vou ser interpretado. Portanto, componentes do posicionamento. Contexto,
comparação, sinais e narrativa. Basicamente, contexto, onde é que vou ser comparado, comparação, com quem vou ser comparado, sinais, o que é que vai ser comparado e narrativa, como é que eu vou ser comparado. E o que é aqui um exemplo para se perceber isto? Eu tinha um cliente tive um cliente que já era um perfil sénior, já tinha sido empresário, depois tinha vendido a empresa, já tinha trabalhado em diversas empresas e quando me contactou, ele estava a sair de uma empresa que não tinha corrido propriamente muito bem, porque aquilo que lhe tinham apresentado não foi bem aquilo que estava a acontecer na prática, em termos de funções, em termos de responsabilidades. Abrindo aqui um parênteses. Muitas vezes nestes diálogos a pessoa diz-me que venderam-lhe uma ideia que era diferente, mas muitas vezes somos nós que compramos essa ideia. Ou seja, para alguém ter vendido uma ideia que a empresa era diferente, que a função era diferente, muitas vezes é porque nós compramos essa ideia que a empresa seria assim. Portanto, por isso é que é importante fazermos perguntas, estudarmos sobre a empresa, pesquisarmos, para percebermos que aquilo que nos estão a vender, porque o recrutamento será sempre uma negociação, ou seja, há duas partes a querer vender alguma coisa, ok? A empresa a querer vender a sua empresa para o candidato aceitar e o candidato a vender para a empresa como é o melhor candidato, ou seja, há sempre dois lados a vender. Portanto, é muito importante que os dois lados tomem uma decisão informada, que estudem, que pesquisem, que façam perguntas, que recolham elementos para precisamente diminuir ao máximo este risco que é às vezes estarmos a comprar e estarmos a comprar funções, empresas, características da empresa, benefícios que depois não são realmente aquilo que se passa na prática. Fechando parênteses. Então, este cliente contactou-me que estava de saída daquela empresa porque estava muito desanimado com a realidade das funções, da responsabilidade e também porque as candidaturas que ele estava a fazer e os contactos que estava a receber no LinkedIn não estavam alinhados com aquilo que ele queria. Ele queria algo mais relacionado com gestão de marketing, gestão comercial, estas duas áreas, tanto gestão de marketing mais tradicional, mais puro e duro, como também esta parte de gestão comercial e vendas, porque ele gostava de ambos, e só estava a receber contactos para posições mais voltadas para o marketing digital, perfis um bocadinho mais middle level, ele queria algo mais sénior. E onde é que estava o problema? Estava precisamente no posicionamento deste meu cliente. O contexto, a comparação, os sinais e a narrativa que ele estava a ter, ou seja, as componentes que ele estava a criar do seu posicionamento, não estavam alinhados com aquilo que ele queria. Em termos de contexto, ele estava a ser comparado num segmento que não era o dele. O mercado até podia ser marketing, vendas, mas o segmento em nível de senioridade não era aquele onde ele gostaria de estar a ser comparado. E era aí que o seu perfil, a sua comunicação estava a colocá-lo aí. Depois estava a ser comparado, ou seja, a sua competição estavam a ser malta mais jovem. Daí ele estar a receber propostas, estar a receber contacto para funções mais middle level. Significa que o seu perfil estava construído de uma forma que não estava a passar a senioridade. Então não estava a ser comparado com quem ele queria ser comparado. Estava a ser comparado com pessoas de um nível de senioridade mais baixo. Depois, isto, obviamente que o onde e o como dependem muito do que é que está a ser comparado, ou seja, dos sinais visíveis, ou seja, o seu perfil, o seu currículo estavam a dar esses sinais contrários ao que ele queria, e depois a própria narrativa, nesta primeira fase do currículo do LinkedIn, estavam a levá-lo para essa área. Ou seja, a forma como estava construída a sua narrativa não estavam a levá-lo a transmitir este nível de senioridade que ele queria. E, portanto, o trabalho foi aqui, primeiro, trabalhar o contexto e a comparação, através, obviamente, dos sinais visíveis, mas focar no mercado de ler aquele perfil como um perfil mais sénior e que tipo de funções é que ele queria estar associado. Começou, obviamente, com todo um trabalho de autoconhecimento e de posicionamento no onde, ou seja, analisar o mercado externo, analisar quem eram os seus concorrentes, o que é que eles tinham em termos de mais-valias que ele não tinha, ou seja, um bocadinho de análise SWOT e depois um trabalho de autoconsciência, de passar aqui um percurso que já era longo, mas o que é que teria que ser destacado em termos de conquistas, de resultados, para precisamente posicionar este meu cliente no nível onde ele queria estar, que era precisamente quando o contexto, quando o mercado fosse ler o seu posicionamento, ou seja, os sinais visíveis, conseguir realmente posicioná-lo, que é isto essencialmente que é o posicionamento, a forma como o mercado interpreta o teu valor num determinado contexto específico. Passando agora aqui
aos principais erros de posicionamento, que são 3. Primeiro, e este é o mais visível de todos, é o mais gritante, digamos assim, são os sinais visíveis. Ou seja, os sinais visíveis serem fracos. Ou porque o CV é demasiado genérico, ou seja, não transmite o impacto das tuas experiências, não transmite o impacto daquilo que tu podes oferecer. O LinkedIn ser demasiado descritivo, ou seja, no próprio LinkedIn também não vemos esse impacto, ou seja, apenas listamos competências, listamos responsabilidades, listamos aquilo que fizemos, mas não listamos o impacto, não mostramos o impacto das nossas funções, das nossas conquistas, do impacto que nós tivemos enquanto trabalhadores. E, por exemplo, outro sinal visível também pode ser o nosso próprio posicionamento no LinkedIn não demonstrar esse impacto. Ou seja, as interações que nós temos, seja privadas por mensagens, seja públicas em comentários ou conteúdos que publicamos, também não demonstram esse impacto. Depois, o segundo erro de posicionamento é o contexto. Ou seja, estamos a posicionar o nosso mercado que não é o contexto onde nós queríamos ser posicionados. E aqui, o exemplo mais uma vez do meu cliente, que estava a ser posicionado, ou seja, o contexto onde ele estava a ser posicionado era mais focado em marketing digital, funções mais operacionais, e ele queria, não era aquilo que ele queria era estar posicionado num contexto de nível mais sénior, mais estratégicos. E o que é este erro de contexto depende muito dos sinais que estamos a dar ao mercado. Depois, também, um dos erros de contexto pode ser estarmos a competir num mercado onde há excessiva oferta. E isto, por exemplo, podemos nos lembrar de cursos que por vezes têm pouca empregabilidade. Quem está a sair desses cursos para o mercado de trabalho, obviamente está aqui num contexto que é um erro de posicionamento no sentido que vai ser difícil, se há poucas ofertas e há excesso de procura, pode haver aqui dificuldade em arranjar emprego. E depois, aqui um erro de contexto pode ser também quando fazemos candidaturas indiscriminadas, ou seja, eu mando centenas de currículos por mês, vou acabar, obviamente, que é impossível fazer tantas candidaturas de forma personalizadas e alinhadas, vou acabar por fazer candidaturas para áreas que não são tão relevantes, para áreas que não têm nada a ver com o meu perfil, e então aí também temos esse erro de posicionamento por causa do contexto. E por fim, o terceiro erro mais evidente é a narrativa inexistente, ou seja, o nosso percurso não tem um fio condutor, ou seja, no nosso currículo, no nosso LinkedIn, a nossa história, a história do nosso percurso não tem um fio condutor. Ou porque temos mudanças muito drásticas, ou porque temos mudanças que não fazem grande sentido. E sem a entrevista vai ser difícil nós explicarmos, mas o problema é que nós temos que passar a fase antes da entrevista. E então, eu tenho aqui um bom exemplo para explicar isto. No outro dia fui contactado por uma menina, por recomendação aqui do meu orientador da tese de mestrado, que a menina estava a candidatar-se a uma empresa onde eu já trabalhei e se eu podia dar algum feedback sobre essa empresa. E ao falar com essa menina, o que é que eu percebi? Ela estava a fazer uma mudança de área, ela vinha da área da saúde e estava a fazer o mestrado em gestão de recursos humanos e estava a fazer o estágio curricular, que estava para acabar, e agora tinha uma oferta numa área focada apenas na área de formação. E ela veio-me perguntar, porque já tinha lá trabalhado, e eu dei-lhe mais ou menos o contexto, só que é um departamento de formação que não tem grande ligação à área de recursos humanos, é um departamento de formação mais de trabalho de apoio à organização, trabalho de apoio a uma série do ecossistema que está em volta daquela empresa. E ela estava entusiasmada para aceitar essa proposta, e acabou por aceitar, mas o que já lá vou, por causa desta ligação aos RH. Contudo, eu expliquei-lhe que aquele departamento de formação não tem uma ligação estreita aos RH, expliquei-lhe um bocadinho do contexto e as perguntas que eu lhe fiz foi lançar-lhe um bocadinho a dúvida no sentido dela pensar mais a fundo sobre essa mudança, aceitar essa proposta por causa de uma questão. Tendo em conta que ela estava a fazer uma mudança da saúde para RH. Agora, ir trabalhar para a área da formação, sabendo de antemão que aquela função não teria uma ligação à área da RH direta, pode ter indireta, e a questão é ela perceber que isto pode dar sinais contrários depois a um recrutador quando ela se for candidatar a outra vaga, por exemplo, se quiser realmente trabalhar em recursos humanos.
O meu objetivo foi aqui colocar-lhe esta nuance para ela pensar se faria no mesmo sentido ou não para ela dar este passo. Ela acabou por aceitar, mas obviamente fez-lhe refletir que pode haver aqui essa necessidade às vezes de repensar este fio condutor. Porquê? Porque se daqui a uns anos um recrutador olhar para este percurso pode não perceber o fio condutor, ou seja, esta narrativa pode não fazer sentido. Então, daí ser um erro de posicionamento às vezes isto, ou seja, é importante que no nosso currículo, tendo em conta, e no nosso LinkedIn, tendo em conta que temos pouco espaço, pouca margem para explicar, porque uma entrevista é fácil. Na entrevista nós explicamos o porquê, explicamos o racional, explicamos até o que é que naquela função aconteceu e o que é que fizemos que afinal relacionou claramente com a área que nós estamos a candidatar-nos, mas no currículo e no LinkedIn é difícil isso, ou seja, é difícil que às vezes fique claro, que esta narrativa fique clara e que mostre este fio condutor. Portanto, por isso é que é importante, e por isso é que eu quis que ela refletisse sobre isso, que isto pode ser aqui um erro na narrativa, pode ser aqui um problema na narrativa que ela depois vai ter necessariamente que ou explicar ou aqui haver alguma forma de mitigar se quiser eventualmente regressar aos recursos humanos e não haver esta ligação, ou seja, ela passou da saúde, foi estudar recursos humanos, depois foi para uma área, ok, da formação que até pode numa fase inicial parecer que tem ligação, mas as funções, se as responsabilidades, se o impacto não tiver ligações a RH, pode ser difícil ela explicar este fio condutor, daí a importância da narrativa. Outra questão que pode aqui afetar a narrativa também é as experiências que nós temos descritas, seja no LinkedIn, seja no currículo, não terem aqui impacto, não terem aqui o impacto evidente. E isso pode ser um erro de narrativa no sentido de que quem está a ler não vai percepcionar o impacto que nós temos, ou seja, a narrativa que nós estamos a transmitir não é coincidente com a informação que está no currículo. Nas entrevistas, depois é fácil fazer isto, é fácil mitigar estas nuances, mas na fase do currículo, na fase do perfil LinkedIn, pode ser mais complicado. E por fim, para acabar o vídeo, que já está aqui um bocado longo, como é que podemos desenvolver o posicionamento na prática do nosso dia-a-dia? Vou deixar no fim deste vídeo um card para o vídeo anterior que gravei, em que eu te falava como é que é possível trabalhar em empregabilidade em 30 minutos. Esse vídeo vai estar muito coincidente com o que eu vou explicar agora aqui. Nesse vídeo eu expliquei que a empregabilidade pode ser trabalhada em duas vertentes, em 30 minutos dá para trabalhar as duas, desenvolvimento de competências e também esta parte da marca pessoal. Aqui vamos nos focar no posicionamento que pode estar incluído no trabalhar da marca pessoal ou trabalhar também aqui a questão das competências, desenvolver competências para a empregabilidade é também aqui um desenvolver de competências. Então, vamos continuar nessa ótica dos 30 minutos por dia, é mais do que suficiente, porque eu acredito, e esta é a minha visão, é a minha opinião, acredito que a empregabilidade deve ser trabalhada numa ótica de longo prazo, portanto, 30 minutos por dia vão ter um impacto muito grande lá na frente, face a eu querer fazer grandes mudanças, grandes alterações ao meu posicionamento quando eu realmente preciso. Assim, o trabalho é a teoria da agregação de ganhos marginais, ou seja, eu todos os dias trabalho um bocadinho, seja obviamente uma competência, seja trabalhar a minha marca pessoal, seja posicionar a minha marca, e lá no fundo, esses pequenos contributos que eu estou a fazer vão ter um ganho maior do que propriamente quando eu sei que vou ficar desempregado, quando eu sei que preciso de mudar, é que vou efetivamente fazer grandes mudanças, vou reestruturar todo o meu LinkedIn, vou adicionar todos os recrutadores que encontrar e o impacto disso, na minha ótica, na minha visão da experiência que eu tenho, é menor. Então, voltando à ótica dos 30 minutos por dia para trabalhar posicionamento. O que é que pode ser feito? Obviamente que o desenvolvimento de competências é importante, claro, isso é fundamental. Contudo, para o mercado, as competências já são tipo o ponto zero. Ou seja, o mercado já garante que quem se está a candidatar tem que ter aquelas competências. Por isso é que competências cada vez é mais difícil ser um diferencial, porque o mercado já assume que é a base. Sem aquela base, a pessoa simplesmente não é adequada. Portanto, é que trabalhar as competências é importante, mas já não é o diferencial de que vai fazer realmente as portas se abrirem. Então, aquilo que nós podemos fazer numa parte do nosso dia é trabalhar aqui o posicionamento. E há aqui, de forma muito simples, coisas que nós podemos fazer, coisas muito concretas neste trabalho de diário, digamos assim. Primeiro, obviamente, é refletir um bocadinho, fazer este trabalho de autoconhecimento para ganharmos clareza, refletir sobre o nicho onde eu estou inserido, refletir sobre o contexto competitivo onde estou inserido, ou seja, como é que é a minha concorrência? A minha concorrência tem mais competências do que eu ou não tem?
Que competências é que eles têm que eu não tenho? Lá está, para eu garantir que estou no nível mínimo exigido. Depois, o que é que eles estão a fazer em termos de desenvolvimento da marca, em termos de networking, que eu não estou a fazer? Isso é importante. Perceber onde é que estão os meus pontos fortes, onde é que estão as oportunidades que eu posso aproveitar, mas também onde é que estão as ameaças que podem ameaçar as minhas candidaturas e aqui ameaçar o contexto onde vou ser comparado. Depois, coisas mais práticas, ajustar, por exemplo, o teu currículo para destacar resultados, e quanto mais mensuráveis e concretos forem esses resultados, melhor para ti, maior é o impacto percepcionado pelo teu percurso. Ou seja, o recrutador que lê conquistas mensuráveis e concretas consegue muito mais rapidamente fazer a relação do impacto que tu podes ter na sua empresa, o impacto que podes ter naquela função. Transformas meras descrições, como vimos, podem ter aqui um contexto muito específico para algo mais concreto, e este impacto, tudo bem que o contexto vai ser sempre aqui um peso, ou seja, é diferente trabalhar numa PME do que numa multinacional, é diferente trabalhar na área da indústria do que na área dos serviços, mas quando há resultados, quando há dados mensuráveis, é mais fácil o recrutador fazer esta analogia e percepcionar o impacto que podes ter. Depois, outra atividade muito prática que podes fazer no teu dia-a-dia é também usar a LinkedIn para mostrar o impacto real que tu podes ter. Seja no teu próprio perfil, mais uma vez replicar um bocadinho o que está aqui no CV em termos de mostrar resultados concretos, mostrar resultados mensuráveis, mas depois não só. Como está no outro vídeo, aqui uns minutos de trabalho no LinkedIn a desenvolver a tua marca pessoal vai ter aqui um grande impacto. Seja a falar com pessoas, seja a fazer comentários, seja a fazer conteúdos, seja a comentar artigos. Se em cada pequena pecinha destas tu demonstrares um bocadinho o teu impacto, o bolo que tu vais estar a construir é muito mais robusto. Talvez daqui a uns tempos faça aqui um vídeo sobre este posicionamento no LinkedIn e como é que se pode realmente trabalhar o LinkedIn. Se tu quiseres esse tema, comenta aqui e diz-me se gostarias de ver ou um guia de como construir o perfil no LinkedIn ou um guia de como posicionar-te no LinkedIn, que é bem mais simples nesta ótica de um bocadinho em cada dia do que muitas pessoas, se calhar, pensam. Pronto, resumindo aqui a componente prática. Reflete e trabalhar aqui um bocadinho o autoconhecimento, que é essencial para ganhares clareza sobre onde é que te posicionas, sobre o teu mercado, sobre o teu nicho, como é que é a tua competição, se já atingiste o nível mínimo exigido de competências para o teu mercado, o que é que a tua concorrência está a fazer que tu não estás a fazer, como é que se está a posicionar e tu não estás, perceber um bocadinho isto. Depois, coisas mais práticas, ajustar o teu CV para mostrar o teu impacto real, dados mensuráveis, conquistas mensuráveis, conquistas concretas. Isto é muito, muito importante para um CV. Depois, usar o LinkedIn de forma estratégica, no sentido para evidenciar o real impacto que podes ter. O perfil tem que estar, obviamente, construído para demonstrar esse impacto, um bocadinho como o currículo, mas depois comentários em posts, comentários em artigos, própria troca de mensagens com recrutadores, troca de mensagens com pessoal mais experiente da tua área, com outros níveis de senioridade, pode ser também relevante para tu perceberes aqui, não só para fazer o trabalho de reflexão, para perceberes o mercado, mas também para evidenciares aqui o teu impacto. Para terminar, então, resumo de todo o vídeo. Competências são necessárias, mas não garantem nada. E digamos que as competências são o pré-requisito necessário. Se não cumpres as competências, nem sequer és considerado, mas se as cumprires, depois é preciso demonstrar o resto. E o que é o resto? É a percepção de valor que o mercado tem de ti, basicamente o teu posicionamento. E vamos relembrar, o posicionamento depende de 4 componentes. O contexto, ou seja, onde competes, onde é que vais ser comparado. A comparação, ou seja, com quem competes, com quem é que tu vais ser comparado. Sinais visíveis, ou seja, o que é visível do teu perfil, do impacto que podes ter, ou seja, que é aquilo que vai ser realmente comparado com os outros. E a narrativa, ou seja, como é que és interpretado, como é que tu vais ser comparado com os outros. E em termos de erros, para relembrar, sinais visíveis serem fracos, ou seja, o teu currículo não demonstrar o teu impacto, o teu LinkedIn não demonstrar o impacto que tu podes ter na empresa, a tua narrativa ser incoerente, ou seja, aqui as tuas experiências não terem um fio condutor, e por vezes também aqui o contexto errado, ou por sobrelotação de candidaturas e escassez de ofertas, ou então porque se estás a posicionar como mandaste tantas candidaturas para áreas que não têm nada a ver contigo. Pequenas melhorias do dia-a-dia, ajustar o CV, o LinkedIn mostrar algum impacto e desenvolver aqui a clareza e autoconhecimento para
perceberes onde te posicionas e isso vai ajudar muito nas tuas candidaturas. Resumindo, desenvolvimento de competências mais desenvolvimento do posicionamento e da marca pessoal é o caminho certo para o desenvolvimento da tua empregabilidade. Obrigado por assistires. Comenta aqui temas que gostavas de ver explorados nos próximos vídeos ou sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço.